como se manter presente no hoje, como me manter presente no meu corpo, presente na minha vida, presente para mim e presente para as pessoas, para a minha família, para o meu marido, para os meus filhos e também para os meus sonhos, para os meus projetos, para o meu trabalho. Então a gente vai falar de uma forma geral sobre estado de presença. Parece que é algo fácil, algo simples, mas não. A maioria de nós, sim, temos uma dificuldade de ficar nesse estado de presença. A gente acredita que está presente, mas no fundo mesmo a gente não está 100% presente. Pelo menos 100% presente a gente não consegue estar. Então tem vários mecanismos que nos levam a essa dinâmica. E hoje aqui a gente vai conversar sobre isso. Eu vou trazer toda a minha experiência de constelação familiar e de outras terapias para a gente ir abordando sobre esse tema. E junto a gente vai fazer uma dinâmica também com as cartas metafóricas, que são as cartinhas que eu sempre trabalho, não são oráculos, tá? É uma pegada diferente, um trabalho diferente que a gente faz, mas a gente vai tendo consciência das nossas dinâmicas internas, tá? Não é uma constelação, é um exercício sistêmico que a gente vai fazendo aqui junto, tirando aquilo que tá lá dentro que a gente não tá enxergando e trazendo aqui para fora, e a gente vai começar a dar um olhar diferente, tá? A encontrar um caminho diferente. Juntinhos aqui a gente vai ressignificando, viu? Bom dia, bom dia. Então as cartas elas vão nos auxiliar com as imagens. E aí vocês vão trazendo junto também, eu quero que vocês interajam comigo, que cada imagem que for vindo reflete em vocês. O que elas mexem aí na sua alma, que sentimentos, sensações, que memórias, que percepções, o que elas dizem sobre vocês também. Então aqui a gente não vai ficar só tagarelando infinitamente, a gente vai também fazer um exercício juntinhos, tá? Então abram o coração pra gente poder dar início a isso. Então vamos conversar sobre isso. Por que eu tenho tanta dificuldade de ficar no meu estado de presença? O primeiro ponto é, eu não consigo ficar com a realidade da minha vida. Então, o que é isso que você vive, você tem dificuldade de olhar, de aceitar, de entrar em contato? Que é isso que tanto te incomoda, mas você ao invés de enfrentar, encarar, acolher, você recua. E como fuga, como forma de recuar, o que você faz? Você se desconecta. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrumar 1000 trabalhos, eu vou arrumar 1000 afazeres, 1000 projetos, várias pessoas que dependem de mim, que eu preciso salvar. Eu vou estar sempre atrelada, eu nunca vou poder parar. Vou estar sempre em algum outro objetivo que me tire daquilo que eu preciso realmente olhar, daquilo que eu preciso ficar. A gente fala, mas eu trabalho muito, eu não paro porque eu preciso. Será? Será que realmente é só porque você precisa ou porque você não quer entrar em contato com algo que você precisa sim resolver, modificar a forma de lidar com aquilo? E muitas vezes é sobre o nosso próprio casamento que não tá bom. E a gente ainda não tem coragem de trabalhar essa questão. Muitas vezes é a relação com os nossos pais que não está boa, tem muita dor, muita mágoa ali e eu não quero olhar para isso. Cada um vai ter a sua questão. E é interessante trazer essa questão dos pais, porque para a gente estar presente na vida, primeiramente eu tenho que aceitar a vida. Se eu não tomo a vida, como eu fico presente na vida? Eu não fico presente. Então, a ausência de não tomar a vida também não me permite a presença nela. E como é essa ausência? Quando eu não quero tomar a fonte da vida,
que só é possível através dos meus pais. Então a gente perde a força, a gente desconecta, a gente não tem essa energia vital, essa ligação, a gente não cria raízes, porque eu não quero aceitar as minhas próprias raízes, esses pais. Então já vai internalizando, vai trazendo para vocês qual situação dessas que eu vou trazer faz mais sentido, entra em ressonância, tá? Porque eu fui listando aqui várias e a gente vai conversando sobre cada uma, porque são muitos motivos que fazem com que a gente não esteja presente, tá? O segundo motivo é o passado. Então, enquanto eu estou olhando para o passado, enquanto eu estou apegada a algo desse passado, eu não estou no presente, eu estou onde? Lá atrás, agarradinha lá. Eu não consigo ficar no aqui e agora. E se eu estou lá atrás, muitas vezes eu estou cristalizada, eu estou ali paralisada, identificada com algo que ainda não foi curado. Com um trauma, com um medo, com uma insegurança, com uma dor da minha criança, ou identificada com algum excluído, com algum ancestral do meu sistema. E aonde eu cristalizei, paralisei e tomei aquilo como se fosse meu, eu vou trazer aquilo lá de trás para o hoje. Então é como se eu colocasse um óculos e a lente que eu vou enxergar tudo aqui agora é com a lente lá do passado. Então eu vou pegar aquilo, trago para essas situações que eu vivo no presente, mas eu não vou enxergá-las da forma como são, da forma real. Eu vou, com base no passado, distorcer, generalizar. Então a gente vai fazendo essa bagunça, eu vou projetando. E muitas vezes o que a gente está vivendo aqui é algo bom, é algo possibilitador, é algo que nos leva para o mais. Pode ser uma boa relação com uma pessoa, né, com um namorado, uma boa relação dentro do trabalho, mas às vezes a gente não está enxergando que aquilo é bom, porque a gente traz o trauma do passado do qual eu me cristalizei e eu jogo aqui na frente. Então eu não consigo enxergar realmente o que está acontecendo comigo. Eu não consigo entrar em estado de presença. É impossível. E muitas vezes a gente está ali negando esse passado, na resistência, criando uma armadura, eu não quero olhar, eu vou me proteger. E aquilo que a gente tanto se protege gruda, nos assombra, a gente revive. Então não é, vamos dizer assim, uma forma de se resolver, e sim uma forma de se aprisionar e projetar tudo lá de trás na sua vida atual, na sua vida presente, na sua relação presente. Isso acontece muito dentro de relacionamentos. Às vezes você tá ali na relação, você tá ali inseguro, com medo, com ciúmes, criando coisas na cabeça, e a outra pessoa que tá ali na sua frente, ela não tá fazendo nada, ela está disponível para você, ela sabe trocar com você, tem um equilíbrio de troca, ela tá ali presente, ela quer algo, ela te respeita, mas você não consegue enxergar isso. Você tá distorcendo, você tá projetando, você tá generalizando, como se essa pessoa que tá aqui na sua vida fosse igual a que você encontrou lá atrás. Então todos são iguais a ele. Todos os homens são iguais, é a frase que me vem, né? Todos os homens são iguais. Ó, tem uma pergunta aqui. E quando os traumas são inconscientes? Na maioria das vezes está a nível inconsciente mesmo. E vai incomodar porque está inconsciente. Quando eu tomo consciência, eu sei lidar com aquilo. Se eu não tomo consciência ainda, eu não vou saber lidar com aquilo e aquilo vai de alguma forma guiar a minha vida, vai me conduzir as escolhas, os sentimentos, a forma como eu me relaciono com os outros e comigo mesmo. Então o caminho é autoconhecimento, autocura, investigar o que ainda não te permite ficar na presença. Né? O que está lá no meu inconsciente, ainda na caixinha preta, que eu preciso mexer, que eu preciso trabalhar. Então, a maioria do que eu vou trazer aqui para vocês é a nível inconsciente, porque se está consciente, eu vou ter mais facilidade de lidar com isso.
tá? Ok? Então vamos lá. Um outro ponto. Então a gente falou a fuga da realidade, né? Não querer ficar com a vida que a gente tem, não querer encarar a realidade da vida que a gente tem. E é interessante trazer isso de novo, porque a gente precisa entender que a gente não pode mudar os outros. A gente não tem o poder de mudar os outros. A gente não pode esperar que os outros mudem, forçar essa modificação, tentar salvá-los. Quando eu abro mão disso, eu consigo ficar com essa realidade. Então, muitas vezes a realidade, ela não é só sobre uma relação minha com o outro, é como o outro lida com a própria vida dele. Talvez o nosso parceiro, o nosso pai, um irmão. Então, por que é tão difícil ainda você olhar para a forma como ele lida? Por que te dá tanta raiva, tanto ranço? Por que você ainda entra em ressonância com isso e não quer aceitar a escolha desse destino, do destino dessa pessoa? Entende? Então não tá tudo só na nossa esfera pessoal, das nossas relações, mas de outros também, que a gente acaba por interferir, a gente acaba por se vincular, provavelmente também por estar representando algum excluído, alguma exclusão familiar por trás. Então, é isso que a Gisele falou ali. Muitas coisas são inconscientes, a gente tem que investigar, a gente tem que procurar, tá? Então, terceiro ponto, olhar para o futuro. Tem muitas pessoas que a cabeça já tá lá na frente e não conseguem ficar aqui, no agora. Então, tem uma ansiedade, tem um plano mental muito forte. E muitas vezes a gente, vamos dizer que a gente doutrina ali aquele plano mental, deixa ele tão forte que ele toma as rédeas da nossa vida. E aí a gente tem que começar a adestrá-lo de volta, mostrar para esse plano mental, para esse racional, que existe a esfera do sentir. Então aqui eu vou trazer o que para vocês? Se eu estou muito na polaridade do masculino, eu não vou ficar na realidade, eu não vou ficar aterrada. Eu vou muito para esse plano mental. E o plano mental, ele cria muitas coisas. Cria imagens, sentimentos, sensações, e ele não sabe distinguir o que é real e o que não é real. Então, a partir do ponto que eu criei algo ali, para ele já é real, por mais que não esteja acontecendo. Olha que confusão. Então, se eu estou muito nesse masculino, com esse masculino forte, eu também vou me perdendo desse estado de presença. E aí eu preciso equilibrar com o sentir, que está onde? Na polaridade do feminino. Então, por que ainda você resiste a esse feminino? Será que é alguma coisa com a mãe? Que você ainda não quer se conectar com a mãe? Ou algo com a avó, com a ancestralidade feminina muito sofrida? Então, a gente precisa resgatar esse feminino para equilibrar com o masculino. Se eu ficar muito só no feminino também, tá? E excluir o masculino, eu também vou desaterrar. Porque eu vou lá para o mundo interno e não consigo voltar para o externo, para a realidade. Então a gente tem que ir equilibrando os dois. Entender por que ainda eu excluo o sagrado masculino ou por que eu excluo o sagrado feminino. A gente precisa dos dois para conseguir fazer essa inteligência emocional e ficar num estado de presença equilibrado. Tá? Conseguir lidar com as coisas com facilidade, conseguir lidar com a vida com facilidade. E quando eu trago isso também, me vem muito a questão da nossa criança. Outro ponto, tá? Quando eu tô muito na minha criança, no estado infantil ainda, de uma criança birrenta, de uma criança que não se curou nos pais, que persiste até hoje em tomar a frente da vida do meu adulto, eu também não fico na presença. E eu não vou conseguir lidar com a vida de adulto. E vida de adulto não é molezinha, né? A gente sabe que a gente tem os nossos desafios. A criança não dá conta de lidar com coisas difíceis. Somente o nosso adulto dá conta disso. A criança não dá conta. Então, quando eu estou nessa criança, ancorada nela, ela à frente da vida do meu adulto, vai vir uma situação desafiadora
e eu vou pirar, eu vou querer desconectar, não vou querer olhar, eu vou querer fugir, porque eu estou na minha criança e a criança não dá conta de coisas difíceis. Então, como é importante a gente curar a nossa criança para vir para essa estrutura madura, adulta, que dá conta da vida mesmo, da vida real, tá? Pra gente realmente falar, eu dou conta de entrar em contato com isso. Mas se eu não estou dando conta de entrar em contato com isso, muitas vezes não é só a minha fuga, porque aquilo me incomoda. É também esse estado infantil. Porque aí eu não vou dar conta de lidar com aquilo, porque eu estou num estado infantil. Entendem? Tá fazendo sentido pra vocês algum desses tópicos que eu fui trazendo? Quero que vocês vão interagindo aí também, tá? Vai digitando qual desses fez mais sentido, se você tem alguma questão também com isso, tá bom? Então vamos lá. Outro processo, como eu falei, são muitos. Processo de exclusão do corpo. Então eu não me conecto com o meu corpo, eu não gosto do meu corpo, eu tive algum trauma de abuso, eu não aceito esse corpo que eu vim aqui pra terra, etc, etc. Qualquer movimento de exclusão do corpo nos desconecta da presença, da realidade. Então, se eu estou aqui encarnada, linda, maravilhosa nesse momento, eu preciso desse corpo matéria. Se eu não aceito o meu corpo matéria, como que eu vou ficar em estado de presença? O que aconteceu que eu ainda estou renegando o meu corpo? Que traumas são esses? Será que foi uma agressão da sua criança lá no passado? Traumas de abuso ancestrais? Às vezes nem foi a nível pessoal seu, mas aconteceu lá na ancestralidade. E aí você sente essa repulsa pelo próprio corpo. Uma não identificação talvez com a própria sexualidade. Às vezes a pessoa que é muito espiritualizada também tem essa dificuldade de ficar com esse corpo matéria, como se a gente não precisasse dele, como se ele fosse inferior, muito denso, e a gente precisa. Para estar aqui, a gente precisa desse corpo matéria. Então, se a gente não acolher com carinho e não cuidar do corpo também, uma forma de excluir o corpo é o não cuidado, é o me deixar adoecer. Eu me entupir de alimentações tóxicas, eu não fazer um exercício. Se você não olha para o seu corpo, se você não cuida dele, ele é o seu veículo. É ele que te mantém aqui, enraizado na presença. Ele que mantém a sua alma, o seu espírito aqui. E aí? Você acha que vai dar certo se você ainda tem algum movimento de exclusão desse corpo? Não, não vai dar. Você não vai conseguir ficar nesse estado de presença. E aí foi interessante que eu falei de traumas sexuais, né? O aterramento, ele tá muito ligado ao chakra base e o chakra sexual. Então, todo o movimento que eu tenho de trauma nessa região também vai dificultar esse aterramento, esse estado de presença. Pois esses chakras, eles são responsáveis por isso, tá? O cardíaco também ajuda muito, mas esses dois principalmente são os primeiros pontos que a gente precisa olhar. Muito comum, onde tem traumas sexuais, às vezes a pessoa teve alguma questão ali do parto, enfim, tudo que envolve esses chakras também acaba, tá? Trazendo um pouco de bloqueio pra gente fazer esse tipo de conexão. E plano espiritual, né? Já que a gente tá falando do corpo, então tem pessoas que são altamente dadas ao plano espiritual, são pessoas que são terapeutas, são médiums, seja o que for. São curadores, tem dificuldade de ficar aqui. Às vezes a gente tá desdobrando pra lá e pra cá e muito apegado a esse mundo invisível e esquece de que tem esse mundo matéria que a gente precisa assim dar conta. Então, entre terapeutas, pessoas mais religiosas que trabalham talvez em algumas religiões que envolvam espiritualidade, espiritismo tem essa dificuldade. E muitas vezes é fuga também. Então é mais fácil eu ir para o plano espiritual, onde tudo é bonitinho, tudo é lindo, tudo é mais leve, tudo é mais elevado, do que eu ficar com essa realidade aqui.
Essa realidade aqui eu não quero, eu me nego. Não gosto dessa família, não gosto dessa encarnação, então eu vou ficar lá me desdobrando, vivendo só no plano espiritual. Não vai ficar em estado de presença. Tá? Então, tudo que eu trouxe aqui pra vocês, eu trouxe porque eu já passei. Todas essas etapas, todas essas questões, eu já trabalhei em mim também. E eu já caí em todas elas. Não em uma ou em outra, em todas. Viu? Talvez algum se identifique mais com uma ou com outras. E talvez alguém com todas. E tá tudo bem. Como é bom a gente poder olhar para todos esses pontos para a gente poder ir se alinhando com a presença. Porque se eu não estou presente, como que eu vou ter a conexão mesmo com a minha verdade, com a minha essência, com a minha missão de vida, com o meu propósito de vida, com a minha energia, com a minha vitalidade, com as relações, com as minhas relações, com o que é do meu destino. Então, somente quando você está presente, a sua vida também se apresenta para você. E muitas vezes ela já tá ali, ó, se apresentando faz tempo. Aí você tá resmungando, o universo não me entrega nada, a vida não me entrega nada, mas não é isso. Já está ali disponível, você que não consegue estar em estado de presença para receber, se conectar e enxergar aqui. Tá? Ó, alguém escreveu aqui, ó, sinto às vezes isso. Aqui é tão difícil de conviver, chega a doer de ver tantas coisas ruins. Mas se a gente tá aqui, é porque a gente dá conta. E porque por algum motivo a gente precisa estar aqui. Então a gente também não precisa ficar o tempo todo lidando com, vamos dizer, essas coisas ruins. Eu posso olhar para aquilo, dar um lugar, mas não ficar fixado naquilo. Então, não sei se vocês já viram, às vezes a gente chega na casa de uma tia, de um avô, de uma avó, do pai, da mãe, a gente senta ali do lado, a pessoa só sabe reclamar, falar de coisa ruim que vê na TV. Então ela acaba meio que viciando ali só naquele negativo e alimentando aquilo. E a gente tem muita facilidade, muito mais facilidade de ficar com o que é negativo do que com o é bom e positivo. Então, que a gente enxergue, olhe, mas solte aquilo. Senão a gente vai se emaranhando também nesse inconsciente coletivo, que não tá fácil. Não tá fácil mesmo, tá? Então eu preciso reconhecer o que tá acontecendo nesse inconsciente coletivo? Ok, vou reconhecer, mas não vou tomar aquilo tudo pra mim. Então a gente tem que tomar cuidado também com algumas questões de internet, de televisão, do que a gente consome. Tá? É preciso a gente fazer um detox e entender o que eu estou absorvendo de subliminar a nível inconsciente. Porque às vezes a gente recebe informações e a gente não vê o pacote todo que tá vindo ali. Tem muita coisa misturada ali e que contamina também, tá? Então a gente precisa ter essa atenção. Ok? Então vamos lá, vamos começar nossos exercícios? Bora? Aí eu ia mexer no celular aqui que tá meio tortinho, mas eu lembrei que da outra vez caiu. Então vamos lá, meu povo, eu vou sentir aqui o que a gente vai fazer de exercício, se preparem aí, abram o coração, se disponibilizem, ok? Então vamos lá. Como está o meu estado de presença? Como está o meu estado de presença? Vamos lá. Vou puxar uma carta aqui. Relaxem, respirem. Deixa eu dar uma baralhadinha aqui. Como está o meu estado de presença? A imagem que vem é essa. Observem, olhem. O que essa imagem traz para você? Como que ela reverbera aí? Qual sensação, sentimento? Qual percepção? O que está acontecendo com aquele personagem ali dentro? Quero que cada um me traga o que sente, o que observa. Vão digitando aí, quero que vocês interajam mesmo, que cada um trazendo o que é seu, a gente se ajuda em grupo também, tá? A gente vai ampliando a nossa visão e saindo desse lugar aqui juntos. Isso, o que essa imagem traz para você
sobre o seu estado de presença. Eu vou trazer aqui o que para a Evelyn, euzinha, isso remete, tá? E sentindo o campo aqui de vocês também, vocês estão muito quietos. Tá cheio de gente aqui, todo mundo quieto, ai, vamos lá. O que que traz pra mim? Me traz ao mesmo tempo um olhar pro passado. Um olhar pro passado e uma conexão muito profunda com o sentir. Para mim, a água traz essa questão do sentir. Olhando muito para baixo, para o passado e para esse sentir, mergulhado no sentir. Ó, teve alguém que colocou aqui, ó, teve movimentos ao redor, mas ela não vê, só olha para sua dor. É isso mesmo que eu senti, mergulhada dentro do sentir, imersa nesse sentir, ó. Me parece que olho na direção errada. Isso. Ó, alguém escreveu ali o emocional. Isso. Isso. Bem-vinda, Daviane. Veja o que te traz essa imagem sobre a conexão com o seu estado de presença. Para mim, me vem aqui, não tem estado de presença, porque eu estou mergulhada, identificada no passado, numa dor mesmo. E aí vocês lembram que eu falei que a gente precisa desse equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre o externo, o racional, o interno e o sentir? Isso não está acontecendo aqui. A gente está lá no passado, mergulhado no mundo interno, em algo que a gente não resolveu. Ó, mas alguém escreveu aqui, cabisbaixo. Isso, vou tirar uma palavra aqui. A palavra que vem é ameaçar. Ameaçar. O que a palavra ameaçar traz para vocês? Qual o sentido ela faz para vocês junto dessa imagem? Escrevam aí. Medo. Eu ia falar isso agora, Fabi. Me veio um medo. A minha garganta é como se trancasse aqui. Como se fosse um medo de reviver aquilo de novo. Medo. Será que a gente não está cristalizado em um medo lá de trás? Ó, mais gente, medo, insegurança. Será que a gente não está cristalizado num trauma lá do passado, com muito medo, talvez abandono? E isso nos ameaça, nos assombra, o medo que isso aconteça de novo. Ó, me traz um excesso de preocupação com o que não consigo resolver. Medo também, medo, conflito, ó, insegurança. Vocês lembram que eu falei que enquanto a gente estiver identificado com o passado, a gente vai projetar ele no hoje? A gente vai trazer as lentes do passado toda embaçada e vai enxergar a vida atual, distorcendo, generalizando. Ó, abandono forte, que não aconteça novamente. Eu também senti esse abandono aqui, um medo, uma rejeição, uma questão com abandono mesmo. Mas olha, a gente tá vivendo mergulhado nisso. E eu vou perguntar, tá adiantando alguma coisa ficar identificado e não resolver isso? Ó, medo de repetir algo. Quanto mais medo de repetir algo a gente tem, a gente repete. Interessante que ontem eu tava fazendo uma postagem, né? Tava criando ali no Canva. E o que eu tava criando era sobre isso. Tava trazendo um contexto ali de uma história da menininha que foi rejeitada pelo pai e tinha medo da rejeição, e quando chegou dentro das relações afetivas, o que acontece? Ela é rejeitada de novo. Chega no trabalho, é rejeitada de novo. Pelos amigos, é rejeitada de novo. Enquanto a gente não acolhe isso aqui, toma isso pra gente, essa realidade, por mais que doa, e ressignifica, a gente vai viver com medo disso acontecer de novo e vai acontecer. Não tem jeito. Então todos nós que estamos aqui, estamos no passado, em alguma ferida profunda. Ok?
Então só acolham, dê um lugar, se permitam olhar, ficar com isso. Então vamos lá, vamos tirar mais uma imagem aqui, uma carta. Um caminho de solução. Um caminho de solução. Para o caminho de solução, a imagem que veio foi essa. Tô tentando tirar o reflexo aqui. Isso. O que essa imagem traz para vocês? Como caminho de solução. Para mim é muito interessante porque vem água de novo, né? Vou trazer aqui para Evelyn. Para mim me vem essa questão de voltar lá na profundeza desse sentir, desse inconsciente. Eu olho esses labirintos, me vem muito inconsciente, essa água escura também. O inconsciente, o sentir. Ir lá e entender o que é isso, realmente se aprofundar. É preciso se aprofundar. Porque aquilo que acontece com a gente, muitas vezes não é só sobre a gente, é sobre outros, sobre excluídos do sistema. Ó, alguém colocou defesa, me traz questão de defesa. Outra, batalha. Encontrar o equilíbrio, um movimento para frente. Parece que o eu do futuro fortalecida levando a do passado para um lugar melhor, seguir a vida. Não dá pra gente seguir se a gente não for lá e olhar mesmo, acolher via de fato. E aqui eu sinto até um adulto, né? Alguém colocou aí meu eu do futuro levando o eu do passado. Isso. Um adulto ali, o nosso eu presente, levando o eu do passado, o nosso adulto levando a nossa criança. Mas eu sinto ele levando primeiro lá dentro da nossa alma, dessa profundeza desse sentir, e reconhecendo realmente a dor em si. Tem momentos que não dá pra ficar só no raso, viu? Eu acho que eu sei o que é. Eu acho que é aquilo. Não é só sobre achar, é sobre ir lá, entender, ressignificar, fazer uma cirurgia minuciosa na alma. Porque tem partes nossas que a gente precisa entrar em contato. Um contato mais próximo, fazer um acolhimento mais próximo. Não ficar só na parte superficial. Não, aqui me traz profundidade. Tá? Somente quando eu entrar em contato com essa profundidade e me liberar, me curar no que eu preciso, eu consigo seguir. Tá? Deixa eu tirar uma palavra aqui. Tem mais aqui. Interessante. Como que tá tudo alinhado, né? Vou trazer aqui. Só pra vocês relembrarem. Ou quem entrou depois. A palavra que veio aqui era ameaçar. Uma dor que ameaçava, que dava medo. E aqui eu ainda sinto sobre o acesso a essa dor. E a palavra que vem... ataque. O que essa palavra junto à imagem traz pra vocês? Disse tudo, enfrentar, ih, Jesus! Encarar esse medo e ir buscar ressignificar isso. Deu um trava-língua aqui. O que essa palavra ataque junto da imagem traz para vocês? Aqui me vem uma proteção, sabe? Uma armadura. Um medo mesmo de encarar isso aqui. Talvez a gente ainda está muito no papel da vítima. A Fabi ainda está na defensiva. Senti isso aqui. Se a gente está muito identificado com a vítima, se a gente é vítima da vida, se a gente é vítima dos pais, a gente não vai conseguir a solução. Olhar para a solução. Mas meu pai me bateu, minha mãe me abandonou. Ok, mas você não precisa ser a eterna vítima desses pais. Mas ele me traiu. Você não precisa ser a eterna vítima desse ex-parceiro. Enquanto a gente não soltar essa figura, papel de vítima forever, não vai. Muita armadura para sobreviver.
E olha que vida dura essa. Como é que a gente vai conectar com a vida se a gente está nessa armadura? Essa armadura impede a gente de entrar em contato mesmo com o que é real, de sentir, de se permitir sentir o outro, de se entregar também, de receber, dar e receber. A gente tem que escolher olhar. Escolher tirar essa armadura. Porque se eu vivo com medo de algo na vida, olha que vida pesada, tensa é essa, que eu tenho que viver ali em alerta, em estado de espreita. Eu tenho que ir lá atrás resolver que trauma é esse que me deixa nesse estado, para que minha vida seja leve, fluida, tenha paz, que todos os meus movimentos sejam movimentos que realmente acontecem com leveza, com facilidade, ó. Já não me sinto mais atacada, sendo que tem uma parte minha fortalecida, mas preciso ir lá dentro, investigar e mergulhar. Ó, me lembra muito o livro O Cavaleiro, Preso na Armadura. Vocês lembram que eu disse que se a gente tá na criança, a gente não dá conta de coisa difícil? A gente precisa do nosso adulto fortalecido aqui para conseguir fazer esse movimento de encarar as dores, as sombras, tá? Vou tirar mais uma carta aqui. Deixa eu ver de onde. Aqui. Um recurso. Quero um recurso pra gente conseguir encarar isso tudo e resolver. Um recurso. Relaxem aí. Às vezes é engraçado umas imagens que vêm aqui. Um recurso. O que esse recurso traz para vocês? Que recurso é esse que se apresenta aqui? Deixa eu vir, viu? Se vier alguma coisa diferente. O que esse serzinho aqui, esse animal, o que ele representa de recurso pra gente? Ó, uau, quanta cor também. Foi a mesma coisa que eu tive. Como se a cor e o animal, ele me desse até um nó na cabeça. Mas fez muito sentido que pra mim vem muito essa quebra de padrão. Uma quebra de padrão. Algo diferente, sim, algo que talvez eu não estivesse colocando como possibilidade. E aquilo é uma possibilidade. Vem muito essa quebra de padrão. Ó, repúdio, flexibilidade, grandes saltos. Olha que lindo, né? E esse sapinho realmente ele é flexível. Ele consegue saltar. Ele não tá preso ali. Você tá vendo que ele consegue ter movimento? É só ele escolher sair ali daquela pedra? É escolher realmente se movimentar também. E aqui me traz muito essa energia de vida, sabe? De conectar com a alegria. Às vezes a gente só olha pro que é ruim, pra dor. E não lembra que também teve momentos de alegria com aquela pessoa, com aqueles pais. Ó, sabedoria e clareza. Ó, para alguns aqui não é agradável. Quando você fala não é agradável, é porque ainda tem uma resistência, uma armadura aí, Fabi. Tem um recurso disponível para você resolver isso, mas ainda tem uma resistência. Porque esse recurso ele vai te levar para a solução. E muitas vezes a gente não quer a solução porque a gente tem algum ganho. Então, às vezes, se eu ainda sou a vítima dos meus pais, eu ganho a atenção deles. Se eu ainda tô ali nessa dor, né? Desse sofrimento, eu ganho a atenção de alguém, carinho, cuidado. E aí a solução, ela aparece como uma ameaça. O recurso aparece como um desconforto, como uma ameaça. Porque tem um ganho por trás dessa postura, vamos dizer assim, inicial que a gente tá. Mesmo que não seja saudável, tem algum ganho. Senão a gente não insistia ali. Tá? Mas o que esse serzinho aqui traz para vocês de recurso? Ó, já falaram movimento, pular, saltar, flexibilidade, quebra de padrão. Mais o que? Ó,
Vou tirar uma palavra aqui. Ó, hoje a gente tá tomando uns tapas na cara aqui, né? Ou tipo, ou se movimenta e aí? O que vai acontecer com sua vida? Adoro, vamos lá. A palavra que veio, ó, é escravo. E aí o que eu sinto aqui é sobre... Você ainda vai ser escravo dessa dor? Ou você vai escolher esse recurso e se movimentar logo? A vida ela é feita de livre-arbítrio, de escolhas e de movimento. E se você não faz o movimento, a gente também precisa arcar com o custo, bancar o custo de não fazer esse movimento, com essa responsabilidade. Às vezes a gente tá escolhendo a vida de merda, ficando ali apegado, escravo daquela dor. É isso que essa palavra me traz. É um puxão aqui pra gente olhar, e aí, você tem um recurso. Você vai realmente não utilizar esse recurso? E vai repetir tudo de novo? Vai ficar ali identificado com isso? Ó, faz sentido ficar escravo e repetir. Gente, tem solução. Mas às vezes a gente não quer a solução. A solução tá na nossa frente. E você fala, eu não tenho solução. Tem sim. É pegar a solução, ficar com a solução. Muitas vezes a gente não quer ficar com a solução. Ó, a Flávia, que interessante. Já posso dar meus pulos, grandes saltos, para não ser mais escrava dos meus vícios emocionais. Sim, a gente cultiva vícios emocionais. A gente se apega à dor, a gente pega elas e cria assim, igual um bichinho de estimação. E às vezes depois para soltar é difícil, porque a gente está totalmente apegado. Ó, muito forte mesmo, é aquele ditado, ou vai ou racha. Eu senti isso aqui agora, Gi, ou vai ou racha. Me veio muito assim, Evelyn, sacode essa galera aqui, ou vai ou racha. Gente, sempre tem saída, sempre tem escolha. Não é que a sua vida é uma vida de merda. É porque você não tá se permitindo ainda a solução. E aqui eu não tô julgando ninguém, porque eu já vivi nesse lugar de vida de merda. Há uns bons 12 anos atrás, a minha vida era só assim, eu era escrava da dor. Eu era dor. E que vida era aquela, né? Era uma vida dura. Mas eu tinha meu ganho ali. Porque era uma forma de mostrar para os meus pais que de alguma forma eles se alienaram. Eles não estavam presentes para mim. Então minha criança ferida queria ser vista. E eu permaneci ali por muito tempo porque eu tinha um ganho. Era uma forma de ser vista, de dar um grito, de chamar a atenção dos outros. Olha, me faltou amor, carinho, presença, nutrição. E aí, galera? Mas aquilo me custou muito. Me custou muito. Então, tem saída, tem recurso. Não vem me falar que não tem, não. Pode parar com esse mimimi aí. Entendeu? Não. Não quero mimizento. Eu quero a pessoa que olha e fala, cara, tem recurso, que louco. Eu não sabia que tinha recurso, então eu vou abraçar esse recurso e vou resolver minha vida. Agora, se você não quer resolver, o que posso fazer? Nada. Não podemos fazer nada, nem o terapeuta, porque só depende do seu sim. Então, acontece muito isso, a gente constela e a solução vem. E às vezes a pessoa, ela olha para a solução, ela não quer ficar com a solução. Ela quer retornar e ficar escrava dessa dor, vivendo aquela vida. E aí é esse momento que eu entrego a decisão do outro na mão dele. Eu apresento um novo caminho. Mas a pessoa precisa abraçar aquele caminho. Ó, sempre tem saída. É preciso atitude? Sim, é preciso escolha. Porque se lá atrás eu tivesse ainda escolhido ser a menina depressiva que eu era, se eu não tivesse escolhido sair disso, eu não estaria aqui hoje. Mas eu precisei ter escolha. Precisei dar esse passo e falar, caraca, chega, deixa eu resolver isso aqui. Tem alguma forma de resolver. Talvez a gente não esteja enxergando. E sozinho a gente não consegue mesmo, não. Às vezes é difícil. A gente precisa mesmo de uma ajuda terapêutica. Não seja constelação ou outra terapia, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de ajuda terapêutica, porque a gente tem recurso, mas sozinho a gente não enxerga. Então, eu precisei de terapia lá atrás para enxergar esses recursos. E quebrar esses padrões, sair.
dessas identificações, de ficar cristalizada na dor do passado. E a gente cristaliza mesmo, a gente fica preso dentro daquela imagem. E é como se no nosso mental, na nossa alma, aquele script, aquele filme, ele roda o dia todo. E é muito triste, é muito duro. A gente não precisa disso. Ok? Vou deixar vocês hoje com esses 3 tapas na cara, puxão de orelha aí. Acolham. E eu gosto desses movimentos porque a gente tem que entender a realidade das coisas. Tá? Se a gente não tem ação, se a gente não escolhe a ação, e aí? Tá na tua mão, cara. Tá na tua mão. Ninguém pode fazer por você. Sempre tem recurso, sempre tem caminho, sempre tem escolha. Não me venha com essa história de que já tentou de tudo e não conseguiu. Você já tentou de tudo, mas talvez até aquele momento você ainda não estava pronto. Não é porque você não conseguiu, que você estava no seu processo. Só que quando você se der um sim mesmo de verdade, lá no fundo da alma você vai e consegue. Ok? Ó, entra na autossabotagem, isso aí. Ó, me trouxe ainda mais clareza sobre os meus passos. Sinto de estar no caminho certo. Preciso apenas acelerar. Será que precisa acelerar mesmo? Ou se você também precisa respeitar o processo? A gente não tem que acelerar tudo, entende? Às vezes esse acelerar traz muito aquela coisa do tempo perdido, e aí a gente entra no looping da culpa. Tudo é no tempo certo. Vai no tempo certo. Nem muito devagar, nem acelerado. Vai no tempo certo do processo, que é mais leve, viu? E tem gente que vive mesmo na dor e não quer sair, tá? Conheço familiares que já passaram por depressão, igual eu tive lá atrás, né? Muito tempo atrás eu tive depressão, foi o que me movimentou a ser terapeuta, uma depressão assim profundérrima. E eu conheço pessoas extremamente próximas que cultivam os mesmos sintomas que eu e não conseguem, não no sentido de não conseguir, mas não querem sair. Nesse momento não querem, tem algum ganho, como eu falei, talvez é ser visto, ser reconhecido pelos pais, se vingar dos pais, mostrar, olha, tô ferrada, tô com a vida de merda, mas foi por causa de vocês. E é isso, é investigar, tá? Vou deixar um convite aqui, dia 28, agora a gente vai fazer uma imersão, uma vivência da criança, para curar a nossa criança, para dar conta da vida de adulto como adultos, conseguir bancar com isso tudo, fazer movimentos mais assertivos, né? Fazer realmente movimentos. Não vai ser só uma vivência onde a gente traz teoria, eu vou trazendo vários exercícios sistêmicos e uma constelação coletiva com um tema em comum, né, que vai ser a nossa criança, e a gente vai ver ali na egrégora do grupo qual é a dor que tá pegando para todos que a gente vai trabalhar, tá? Então, apesar de ser uma constelação coletiva, a nível individual acaba atuando também, e sempre me surpreende esses movimentos porque são profundos sim, tá? São muito bonitos esses eventos e transformadores. Quem quiser se permitir, quem sentir que está pronto e dá um sim aqui para esse sapinho amarelo, que é o recurso, que é uma solução, a gente vai poder olhar para isso juntinhos, tá? A gente vai fazer movimentos de alma mesmo, não é só um workshop, uma vivência teórica, é prática. Comigo é assim. Se você quer vir comigo, é se responsabilizar que vai ter prática, tomar a sua parte aí para mergulhar nessa prática mesmo na liberação, tá bom? Então, fiquem com essa. Se quiserem reassistir, podem reassistir. Eu vou deixar no meu YouTube também. Quem quiser me seguir, Evelyn do Urso, tá? Ou aqui no Instagram. E deixe seus comentários, deixa o like lá. Quem quiser participar da vivência, me chama. Tá bom? Gratidão. Beijo, meus amores, e até a próxima. A gente vai dar início à nossa live de hoje. E a gente vai falar sobre